para a gente fazer esse nivelamento, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse aí vocês estão vendo, né? Sim. Pronto. A gente começou a falar sobre a história de uma forma geral, né? Recorreu a um texto muito precioso de Hobsbawm, mostrando que a história ela procede à reconstrução do passado para que a gente pudesse entender o presente e se preparar para o futuro. Recentemente eu estive lendo 1984, como participar de um evento no Congresso Nacional de Centros Acadêmicos de Direito, né, em novembro. Eu vou falar mais sobre ele quando chegar próximo. Mas é muito interessante perceber que George Orwell, né, nesse livro, né, que é tido como uma das distopias mais conhecidas, né, do século XX, ele vê como o regime totalitário se preocupa com a reconstrução do passado, né? E existe uma frase que não sei se alguém aqui já leu, e se leu, deve se lembrar, que é justamente relacionando esses três tempos, o passado, o presente e o futuro. Alguém se recorda? Numa passagem diz o seguinte: quem controla o passado controla. Quem controla o presente controla o passado. E quem controla o passado controla o futuro. E a gente vê isso dentro de um contexto em que há uma preocupação por parte do Estado de reescrever o passado, de reescrever a história, de maneira a falseá-la, né? De maneira falsa. Reescrever não no sentido de revisão responsável, mas de falseamento do que realmente aconteceu. Porque, havendo essa modificação do passado, o futuro é, de alguma forma, controlado, é, de alguma forma, dominado por aquele que tem o poder de modificar o passado. Então, não é uma questão de máquina do tempo, mas é uma questão de você traçar linha evolutiva, linha de continuidade do tempo, por razões de conveniência para A ou para B, mas que tem repercussão no presente e também no futuro. Aí a importância que a gente vai encontrar da própria história, pessoal, do trato responsável com a história. Porque vocês devem se lembrar do texto lá do Hobsbawm, olha, eu nunca imaginei que um historiador tivesse tanta repercussão no mundo. Mas, olha, às vezes o historiador é mais perigoso, sua ação é mais perigosa do que o físico nuclear. Porque, de fato, quando a gente reconstrói, ou como Hobsbawm, ele fez uma predição no finalzinho dos anos, no iníciozinho dos anos 90, né, depois da queda do Muro de Berlim, de que o mundo futuro estaria mais uma vez em volta ou preocupado com questões de tolerância religiosa, xenofobia, né? Isso é a realidade que a gente está vivendo hoje. Ele era um adivinho? Não. Porque na história, a observância do passado nos permite também, de alguma maneira, divisar o futuro. Eis a importância da nossa disciplina, pessoal, da história do direito. Porque a gente vê o direito como ele é hoje, mas precisa entender qual o caminho que ele percorreu para chegar até aqui. É claro que a gente já falou anteriormente que a história não segue uma linearidade. Mas, dentro das idas e vindas, existe um sentido para a história, né? E que é preciso a gente refletir. Aí eu vou passar rapidamente sobre a questão do direito e história, quando a gente fala assim, o que é história? A gente estuda lá no ensino fundamental, no ensino médio,
o marco definidor da história em relação à pré-história, por exemplo, é a escrita. Aí se pergunta, isso quer dizer que o direito só existe a partir da história, por exemplo, não existia na pré-história? Bom, há registros de organização jurídica, né, muito rudimentar, muito incipiente, mas os povos têm escrita. Até porque vocês sabem que o direito ele não possui apenas a sua manifestação escrita. Há manifestações orais, há manifestações por outros símbolos que não os da grafia, né, que também são manifestações jurídicas. Professor, eu poderia fazer uma parte? Pois não. Como a gente tem estudado direito civil, o direito ele passa a existir justamente quando as pessoas, né, os indivíduos, começam a viver em sociedade. Porque, na verdade, ele é criado para que haja um ordenamento nas regras e nos valores, como a própria religião é um desses pontos que norteavam, né, a aparição do direito, justamente para que houvesse um ordenamento, para que houvesse uma paz social, um convívio em harmonia. Exatamente, Augusto. Então, assim, quando a gente tem uma sociedade que tem uma preocupação em resolução dos conflitos, na manutenção da ordem, a gente já pode imaginar ali uma organização jurídica simples, né, obviamente, mas com essa feição. Perfeito. Excelente intervenção. A gente falou também sobre a relação do direito-Estado, se é uma relação de dependência, ou seja, só existe o direito quando existe o Estado. Até hoje a gente faz essa pergunta e não existem respostas conflitantes. Vocês devem se lembrar lá na introdução que há correntes que vinculam o direito ao Estado, ou seja, só existe direito no âmbito estatal. Há outras que veem a possibilidade de o direito não apenas pré-existir ao Estado, como existir fora do Estado, as manifestações jurídicas espontâneas no seio da própria sociedade, mas é uma discussão que perdura até hoje, né? E aí, o que a gente precisa repisar com vocês? Primeiro, a importância do bom uso da história para a compreensão do direito, né? Então, a ideia, por exemplo, de que a história do direito ela não é uma disciplina dogmática. A gente já viu, dentro daquela distinção entre dogmática e zetética jurídica, lá da introdução, a história do direito é uma disciplina zetética. Ela não parte de dogmas, ela não parte de verdades pré-concebidas, certo? Ela é uma construção mais aberta. E, infelizmente, o que a gente verifica hoje também é um certo desprestígio da disciplina de História do Direito no âmbito dos planos pedagógicos do curso de Direito. Vejam, eu, particularmente, não paguei História do Direito na minha época. Houve uma reforma dos currículos dos cursos jurídicos para a inclusão da História do Direito, e a História do Direito hoje existe como disciplina. No próximo currículo, né, que está para ser consolidado, né, do nosso curso, a disciplina vai desaparecer como disciplina, mas vai ser, vamos dizer assim, espalhada pelas disciplinas de introdução ao estudo do direito, filosofia do direito, então não vai perder prestígio nesse sentido. Mas, por exemplo, só mais recentemente aqui de questões relacionadas à história do direito, como a teoria geral do direito, também estão constando de provas de concurso das áreas jurídicas, né? Então, não apenas no exame de ordem, mas também em concurso de magistratura, do Ministério Público, né? Tem aparecido essas questões. Claro que a gente não pode mensurar a importância da disciplina pelo só fato de fazer parte de questão de concurso, mas isso já demonstra que esse desprestígio inicial da disciplina ele está sendo revisto, revisitado, né? Outra advertência importante, pessoal, é o cuidado de não ver as origens de tudo. E aí a gente trouxe o exemplo, né, do livro de Sábio de Carvalho, Como Não Se Faz o TCC, que a gente já recomendou. Ele mostra aí um tema fictício, a gente
Isso é muito comum em muitos livros. A história do tema fictício, o tema fictício na Antiguidade, depois Grécia, Roma, Idade Média, germânicos, canônicos e assim por diante. Esse é um mau hábito que a gente vê, infelizmente, muito difundido no curso de Direito, ou nas produções jurídicas. A gente vai falar sobre, vamos lá, a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí precisa, para tratar da Lei Geral de Proteção de Dados, que está vigorando no Brasil, a gente precisa recorrer a o que é que o Código de Hammurabi falava sobre alguma coisa que parecesse com proteção de dados. Não tem necessidade, pessoal. Então, esse retorno aos ancestrais muito distantes não é necessário muitas vezes, certo? Claro, se a gente está falando, por exemplo, em proteção da propriedade ou dos direitos reais de usufruto, a gente vai colher no direito romano a inspiração mais direta, claro. A gente não pode deixar de considerar isso. Mas não tentar buscar essas origens ancestrais de qualquer tema jurídico, que é exagero. Né? O contato com as fontes primárias, aí a gente mostrou a foto, e a minha foto, inclusive, provando que eu estive lá, na coluna Capitolina, que era a atividade do início do semestre, né? Aí a gente tem um fragmento das ordenações manuelinas, certo? E outras fontes até inimagináveis, como uma peça filatélica, né? um selo, uma cédula. Se vocês observarem aí, essa cédula de um cruzeiro, ela mostra muita coisa, né? Primeiro, é uma cédula parecida com a cédula de dólar. E vejam que essa não é a única similitude. Vejam como é que está grafado o nome do Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil. Não por acaso, a nossa primeira Constituição republicana teve como inspiração a própria Constituição norte-americana, lá do século XVIII, certo? A gente, o nosso princípio republicano foi muito inspirado nos Estados Unidos da América. Em alguns aspectos, sim, outros nem tanto, né? Uma imitação mais grosseira, certo? E aí, do lado direito, a inscrição lá em Carnaúba dos Dantas, nas lutas de Carnaúba dos Dantas, inscrições rupestres, que também podem servir como fonte histórica primária. Porque quando a gente fala em história do direito, pessoal, às vezes a gente diz, não, eu vou falar só em lei. Não, não é só lei, né? Existem outras fontes, por exemplo, o meu pai adora genealogia e ele busca, muitas vezes, nos próprios arquivos de inventários, de certidões de batismo, ou mesmo de óbito, informações sobre as sucessões das famílias, certo? Então, ver curiosidades como, em algumas famílias, ser inventariado algo que a gente nem reputasse como importante. Então, isso tudo tem importância histórica, sim. E aí, o cuidado com o resgate histórico, como a gente coloca aí, por exemplo, esse exemplo, né, que a gente colocou lá no início do curso, se pretendia falar sobre a investigação criminal no Brasil, e aí o autor chegou a desenvolver uma digressão sobre a investigação criminal dos povos ameríndios. Não tem sentido. E todo estudo histórico precisa ter uma demarcação temporal, porque você não vai falar sobre uso capião, 2000 anos de uso capião, né? Tem que ter uma demarcação geográfica. Você vai falar sobre uso capião no mundo inteiro, você vai falar sobre proteção da intimidade no mundo inteiro, é um estudo sem fim. E uma demarcação temática. Eu quero falar sobre a obra de Hans Kelsen, mas você vai falar sobre tudo de Hans Kelsen? Algumas pessoas me procuram para orientar TCC, diz, professor, eu quero falar sobre tal autor. Beleza. Mas num TCC você não pode falar sobre tudo que ele produziu. Né? Você escolha um assunto
bem específico, que você vai poder fazer um aprofundamento, porque senão você vai fazer algo muito plano, muito raso, que não convém, que não tem substância, vamos dizer assim, científica, certo? Tranquilo, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Não, professor, tudo tranquilo. Ótimo. Agora, a gente vai falar sobre o tema seguinte, né? Que foi a primeira reflexão que a gente fez em relação às primeiras manifestações do direito, certo? Essa parte inicial foi apenas para a gente visualizar assim, situar a importância da história como um todo, e a gente começa a falar sobre como é que os povos dedicaram estudos ou dedicaram seu aprendizado, seus esforços para construções verdadeiramente jurídicas. E aí, a primeira civilização que a gente optou por destacar foi da Antiguidade Oriental, né? Então, o direito e mito. A gente observa, pessoal, que nas primeiras manifestações do direito, o direito nasce como uma revelação divina, como algo que não pertence àquilo que é produzido pelo homem, né? Então, por exemplo, quando há uma determinação de proibição de determinadas condutas, muitas vezes há uma razão divina subjacente, ou pelo menos aquilo que se reputava divino, né? Por exemplo, indicam algumas proscrições, algumas proibições de hábitos alimentares, há maior incidência de doenças em razão daqueles hábitos. E aí se tem como proibido por ordem divina, quando na verdade é uma razão de ordem prática que leva àquela proibição, certo? Aí a gente tem um mapa dos grandes sistemas jurídicos, né? Então vocês observam aqui o direito egípcio, que a gente vai tratar, o direito grego, que a gente vai tratar depois, o direito cuneiforme, tudo relacionado, né? Então vocês observam que por mais que a gente tenha desenvolvimentos diversos das manifestações jurídicas, de alguma forma o encontro entre as pessoas, né, entre as civilizações, pacificamente, ou o encontro a partir das próprias guerras, vai permitir essa contaminação no sentido de inter-relação entre esses sistemas jurídicos, certo? E aí a gente começou justamente com o Egito Antigo. O que é que favoreceu no Egito Antigo o desenvolvimento rudimentar do direito? Primeiro, a unidade política, né? Ao contrário de outros povos que tinham a constituição de várias pequenas tribos ou vários pequenos clãs, mas que não guardavam a obediência a um só representante de Deus ou a um só líder, né? A servidão coletiva e a coleta de impostos que possibilitou, por exemplo, a construção das pirâmides. Não há como entender possível a construção de um monumento dessa magnitude se não fosse servidão coletiva. Porque num regime de escravidão absoluta, de opressão, por exemplo, não era sustentável não eram sustentáveis essas grandes construções, certo? Agora, no Egito Antigo, a gente não tem nenhuma comprovação de texto legal. E onde é que a gente vai buscar essas fontes primárias, pessoal? Como aqui a gente vê no texto da Pirâmide de Unas, inscrições que vão definir costumes, hábitos, regulamentações, certo? Então, a partir de testamentos, a partir de divisões
de bens, de contabilidade estatal, a gente vai observar mais ou menos como é que funcionava o povo e como é que funcionavam as regras implementadas pelo faraó. Para vocês terem uma ideia, lá na pirâmide de Unas existe essa inscrição: o rei dá ordens, o rei concede dignidades, o rei distribui as funções, o rei dá oferendas, o rei dirige as oblações. Isso demonstra bem o papel central do faraó na definição do justo e do injusto, na resolução de conflitos, na repartição dos bens que caberia a cada cidadão, né? Isso é direito. Os hebreus... Pois não. O que seriam dignidades e oblações? Oblações. Alguém tem ideia do que seja? Eu pesquisei aqui, oblações são os sacrifícios que eram feitos. Exatamente. Então, por exemplo, as oferendas para satisfazer aos diversos deuses, né, eram determinados pelo faraó, né, e essas oferendas poderiam ser em sacrifício animal, mas também no próprio sacrifício do corpo, né, da doação do próprio esforço em prestar aquele serviço, por exemplo, na construção das pirâmides, ou nos esforços para a colheita, nas oferendas que eram feitas aos faraós em seus funerais, por exemplo. Certo? É exatamente isso. Tranquilo? Professor, já que está em pausa, não é? eu achei interessante essa coisa da servidão coletiva. Eu nunca tinha ouvido falar, eu pensava que era um regime de escravidão. Pois é algo que até se coloca muito, porque a gente faz associação logo ao povo hebreu que foi escravizado, né? Mas o povo hebreu terminou não suportando, fugiu do Egito, né? Conseguiu escapar lá do faraó depois das grandes pragas, mas o regime de servidão é que possibilitava um controle efetivo por parte do faraó sem uma opressão absoluta, né? Se o povo egípcio não acreditasse na transcendência do faraó, ou de que numa outra existência posterior eles teriam recompensado todo aquele esforço, o regime não teria se sustentado durante tantos milênios, né? Porque realmente. a opressão decorrente da escravidão, ela não se sustenta muito tempo. A história tem demonstrado isso. Não é eficiente, né? Muito bom, obrigada. Por nada, Fernando. Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, então vamos retomar aqui. Deixa eu ver. Se a gente for observar os hebreus, o que é que tem de diferente, né? Primeiro, a gente tem uma unificação religiosa, então o politeísmo próprio lá dos egípcios, ele vai dar espaço a um monoteísmo, então de forma inclusive pioneira, né? Os hebreus têm essa característica de, já desde o início da sua civilização, acreditar em um só Deus, o Javé Deus, o Javé, que quer dizer, na verdade, é aquele que é, né? Então, isso demonstra muito essa unidade, né? O Javé é aquele que é. Então, só ele existe, só ele é, né? Só ele tem esse condão de reger as forças do universo. Há uma preocupação com a propriedade privada, né? E a coesão familiar. Lembrem-se que os hebreus, eles historicamente têm uma vida de perseguição e uma vida de busca da terra prometida, para fixar raízes. Então, é por isso que até hoje
os judeus, os descendentes dessa civilização, as descendentes mais diretas dessa civilização antiga, eles têm muito forte a ideia de coesão familiar. Existem limitações, inclusive, de casamento, muitas vezes, dependendo da ortodoxia da família, né? Então, não se considera judeu necessariamente aquele que casa com uma judia. Então, existe toda uma preocupação com essa coesão, né? Sob a estrutura patriarcal. E aí a gente vai ver no Decálogo de Moisés um marco indiscutível dessa lei, da lei hebraica, né? A chamada lei mosaica, que vai lá no Êxodo, né, num dos livros do Pentateuco, disciplinar os 10 mandamentos básicos ou fundamentais para toda essa civilização. Isso quer dizer que eles se regiam apenas por essas 10 leis? Não, pessoal. Não apenas o Êxodo, mas todo o Pentateuco está coalhado, está repleto de várias outras regras, princípios, né, proibições. E a gente colocou aqui, nesse slide seguinte, várias outras regras das mais diversas ordens. Por exemplo, lá em Gênesis, né, muitas vezes tido como a justificativa do domínio do patriarcado, domínio do homem sobre a mulher. Sentir-te-ás atraída para teu marido, mas este te dominará. Então, muitos homens hoje têm nessa inscrição de Gênesis vamos dizer assim, uma justificativa para a dominação no âmbito da família. Obviamente, a gente tem que entender essa regra dentro de um contexto histórico. E se a gente for proceder a uma hermenêutica, inclusive mais ampla, a gente vai observar, por exemplo, no âmbito do cristianismo, uma inexistência de hierarquia entre homem e mulher, né? Quem leu o Código da Vinci, né, de Dan Brown, dentro daquelas teorias todas da conspiração envolvendo o nome de Maria Madalena, vai ver que Maria Madalena assumia uma postura ativa dentro da comunidade cristã, né, de Jesus, que não era muito comum para a época, justamente porque fazia parte do espírito cristão essa igualdade. Então, é preciso ter muito cuidado quando a gente for observar de maneira isolada inscrições bíblicas, porque se a gente observar dentro do cristianismo, por exemplo, não há uma linearidade entre os mandamentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, por exemplo, certo? Então, é preciso que a gente tenha cuidado nessa hermenêutica, certo? Porque a coerência muitas vezes não é encontrada. E aí a gente tem várias outras passagens do próprio Pentateuco, né? E mais além, comprovando que havia uma preocupação do povo hebreu em definir padrões de conduta. Até porque esses padrões de conduta vão nascer inicialmente como uma ordem religiosa, como uma inspiração religiosa. Depois é que assumem verdadeiramente o caráter puramente jurídico. Mas assim como as primeiras manifestações do direito, ela tem uma natureza mítica indiscutível, certo? Tranquilo, pessoal? Mesopotâmia. Aí a gente vai ver a escrita cuneiforme como algo que realmente vai definir um diferencial dessa civilização. Não que não tenha havido anteriormente a escrita, né? Mas a escrita assume nos mesopotâmios um diferencial, pessoal, com repercussão indiscutivelmente marcante, certo? Porque a partir da escrita, os povos, todas as civilizações que desenvolveram a escrita, eles puderam definir mais claramente os padrões de conduta, os registros e a propagação da cultura, né? Uma coisa é você determinar que
aquele que cometer adultério vai ser submetido a uma pena. Quando eu tenho isso escrito num documento, a facilidade que se tem de se propagar esse mandamento é muito maior. Por mais que o domínio da escrita e o domínio da leitura fosse adstrito a um grupo pequeno ainda da comunidade, mas essa regra era mais facilmente difundida e mais facilmente passada de geração em geração, sem haver ruídos nessa difusão. Isso aconteceu de forma muito destacada na Mesopotâmia. Ao contrário dos hebreus, dos egípcios, há uma fragmentação política, né? Vários povos, várias cidades-estados, vamos dizer assim, cada um com a sua autonomia, mas algo também muito marcante é a própria cidade. A gente tem aí a representação da cidade-estado de Ur, né? Vocês imaginem o tamanho disso há tanto tempo, o tamanho de uma cidade de mais de 4.000 anos, né? Com essa complexidade. E as vantagens e desvantagens de uma organização urbana. As vantagens de concentração de esforços, divisão de tarefas, né, dentro do mesmo ambiente, de alguma forma, a autossustentabilidade dessa cidade, mas também as desvantagens de difusão mais fácil e doenças cada vez mais letais, né? Difusão mais fácil de doenças e doenças cada vez mais letais. Eu também tive a oportunidade de ler há algum tempo um livro excepcional que mostra justamente os perigos dessa urbanização, que é Germes, Armas e Aço, de Jared Diamond, em que o próprio Harari, né, Yuval Harari, se baseou muito proximamente para escrever o seu Sapiens, né, uma breve história da humanidade. Então, vejam aí a grandiosidade da cidade e o que representou. Ora, se eu tinha uma cidade, eu precisava também de uma organização. E quem é que vai dar a organização? Justamente a representação da organização em si, da ordem em si, que é o direito, né? Então, nós temos aí um código, o código de Ur-Nammu, que é o mais antigo conhecido, né, de 2040 a.C., e o Código de Hammurabi, esse sim, bem mais conhecido, né? Então, eu coloquei, inclusive, para vocês aqui, ó, o Código de Hammurabi, como ele se encontra hoje lá no Museu do Louvre, para ser uma das suas versões, né? Para ser visualizado e estudado. Certo? Bom, quais são as características do Código de Hammurabi? Aquele que realmente durou e permaneceu pelo próprio poder de Hammurabi, pela própria influência que ele teve sobre essa civilização durante tanto tempo. A pena de talião, demonstrando a proporcionalidade. Agora vejam que curioso. A gente diz que olho por olho, a gente fala em olho por olho, dente por dente, mas essa expressão ela não aparece assim expressamente no Código de Hammurabi. Dessa forma, não. Ela aparece lá no Pentateuco, né? Vamos dizer assim, no Código dos Hebreus, né? Pela primeira vez. Mas a proporcionalidade já estava expressa lá no Código de Hammurabi, né? Hierarquia entre superiores, comuns e escravos, a ideia também de responsabilidade civil. Existem várias regras dizendo se o escravo causar um dano a outra pessoa livre, vai acontecer isso a ele. Se alguém subtrair tal coisa de outra pessoa, vai se sujeitar a tal responsabilidade, e assim por diante. Mas o foco maior do Código de Hammurabi era o direito civil, né? Então, você já deve ter visto, inclusive, isso no direito civil, né, que vocês estão vendo esse semestre. O Código de Hammurabi ele tem uma preocupação muito importante, muito detida à regulação do direito civil.
E aí uma curiosidade do juiz Rio, né, da forma como eram resolvidos os conflitos naquela época, certo? Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa parte inicial? Tranquilo? Acho que tranquilo, professor. Pronto. Então, com isso, a gente já pode concluir, né, essa perninha da nossa aula de hoje, né? Hoje a gente fez um nivelamento até onde a gente tinha visto, para que a gente possa, a partir da próxima terça-feira, fazer a gente retomar a discussão em torno da antiguidade clássica, né? Os gregos e os romanos. Para isso, eu deixei já a atividade para vocês. Se vocês quiserem dedicar esses últimos 10 minutos a fazer essa atividade, já podem adiantar. Mas, de todo modo, vocês vão ter até a próxima quinta-feira, meia-noite, para concluir. Certo? Professor, eu vou... Não. Sobre a atividade, pelo que eu entendi, é uma resposta pessoal, né? Não é, ou é para ser uma pesquisa? Qual a ideia? Bom, vocês podem ficar livres, né? Então, se vocês quiserem fazer alguma coisa mais elaborada, mas é algo dentro de uma página, não precisa mais do que isso, não. Tudo bem, está certo. Ok, pesquisa se sentir necessidade, né?